eu apresentei um novo projeto para que, a partir de 2005, se instituísse no Brasil a renda básica de cidadania universal e incondicional. Foi designado relator da Comissão de Assuntos Econômicos o então senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, um dia famoso por dizer: que país é este? E ele era do PFL, que era o partido assim mais conservador. Mas ele, muito respeitoso para comigo, disse: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato e quero estudar seriamente a sua proposta. Eu dei meu livro a ele, Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, que estava na primeira edição, lançada em fevereiro de 2002 no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. E ele estudou e disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que para cada despesa precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e lembrei-me da história de Agatotopia. Vocês conhecem? Não. James Edward Mead, Prêmio Nobel de Economia de 1977, nascido em 1907, falecido em 1995, e que pertenceu ao grupo do Círculo de Cambridge, de John Maynard Keynes, nos anos 30, o maior economista do século XX, com John Robinson, Edward Kahn e outros. Parece chique. Ele, já em 1935, tinha escrito um livro, An Outline of Economic Policy for the Labour Government, diretriz de política econômica para o Partido Trabalhista Inglês. Nos anos 89, 92 e 95, quando ele faleceu, escreveu 3 livros sobre a Agatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a Agatotopia, que em grego significa um bom lugar. E ali, tornando-se amigo de um economista, este lhe disse: olha, os agatotopianos sabem aonde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que construíram um lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Vocês cometem às vezes? Eu não, eu sou o cara que menos comete bobagem aqui do Flow. Olha, eu cometo algumas e várias. Às vezes até perco a minha namorada, depois tem que remover montanhas para reconquistá-la. Mas então, mas entretanto conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou as instituições e arranjos sociais de Agatotopia e verificou que eram as melhores que ele até então havia encontrado para que os grandes objetivos da humanidade e dos economistas tanto queriam alcançar, de obter liberdade, o maior padrão de vida possível com a tecnologia e recursos vigentes e maior igualdade e erradicação da pobreza. Quais eram os instrumentos? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para que pudesse haver a melhor alocação dos recursos produtivos. Segundo, muita interação entre trabalho e capital, trabalhadores e empresários, de tal forma que pudessem os trabalhadores serem contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tem flexibilidade de preço e de salários e cotas de participação nos resultados, e como nesses últimos 6 anos no Brasil vê
o decréscimo da remuneração e da participação, daí você precisa de um outro instrumento que é para erradicar a pobreza e maior igualdade, que é a renda básica de cidadania. E no último capítulo de Agatha Utopia, ele escreve que o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quer obter, porque se você quiser obter todas as coisas simultaneamente, aí vem todas as grandes instabilidades políticas que ele assistiu durante a sua vida, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções comunistas na Rússia, na China, em Cuba, golpes de Estado na África, na Ásia, na América Latina e assim por diante. Então, eu pensei, é de bom senso, aceitei. E, graças a isso, dezembro de 2002, o Senado, por todos os partidos, aprovou. Novembro de 2003... Imagine quem estava lá na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, como suplente, mas estava presente e nenhuma palavra contra falou. O deputado Jair Bolsonaro, ele votou a favor. Olha lá. Da hora. Aí, aprovado na Câmara, foi para o presidente assinar ou não a sanção. Eu, então, conversei com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que explicou ao presidente como é para ser instituído gradualmente, por etapas, é factível, pode sancionar numa belíssima cerimônia. Minha mãe, aos 95 anos, ela faleceu aos 105 em 2013, mas ela foi na presença, esteve presente. O Felipe, 10 anos depois, mais, né? O Felipe Vampares esteve presente também e fez um lindo pronunciamento. O professor, qual é o maior economista brasileiro que vocês conhecem? Perguntou errado para mim. Eu não conheço muitos. Não conhece? Eu sou meio iletrado nesse sentido. Mas... Sobre economistas brasileiros, com certeza. Mas você sabe... Quem que é o... Vai lá, Igão. Você sabe, pô. Você é o Igor, pô. Você sabe qual que é o maior economista brasileiro. Sei lá, porra. Justamente, naquele dia, o professor Celso Furtado, que se encontrava na Sorbonne, mandou uma mensagem para o presidente Lula, que foi lida na oportunidade, dizendo que o Brasil, que por tanto tempo referido como o país que aboliu a escravidão tão tardiamente, agora agora está sendo responsável por criar um projeto de melhoria das condições de vida dos brasileiros que é transcendente, e isso vai ser muito positivo. Está aqui, ó. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da visão social do senador Eduardo Matarazzo Pressi, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Eu fiquei... Isso aqui está na carta que eu mandei lá para o Marcelo Aro, para que ele considere, né? Uhum. O que aconteceu? 1994, você falou? 2004. 2004, isso, 2004. Vai fazer 18 anos em janeiro próximo. E aí aprovaram essa lei. Aprovaram a lei virou... e foi sancionada. E aí o que aconteceu depois? Para ser instituída por etapas. O Bolsa Família, instituído em outubro de 2003, naturalmente foi... Eu mesmo disse ao Francelino Pereira como faz o Bolsa Família uma etapa. O auxílio emergencial
durante a pandemia, pode ser vista como uma etapa. E eu imaginava que agora o Auxílio Brasil pudesse ser uma etapa, mas na forma como veio, com tantas Ressalvas e não condicionalidades universalidades. e tudo, está longe de ser um caminho universal. Mais e mais eu fiquei persuadido de que será melhor nós termos a renda básica incondicional para toda e qualquer pessoa no Brasil. Mas como assim? Até para o monarca? Para o Até pro Igor. filho do banco, Para o Igor. filho do cara Pra que todo mundo, É, né? o ricaço, o bilionário. para o Pelé, para a Xuxa, para o ministro Paulo Guedes, Pro Eduardo Suplicy. para o Eduardo Suplicy, e para o Lula, para Para o Supla. para o Supla, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim. Obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Posso falar? Pode? Primeiro, eliminamos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, faz uma compra na feira, não precisa dizer. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso preciso desta complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? Vai para algumas pessoas. É natural que um ou outro... É, tipo, eu com 15 anos, se estivesse ganhando uma renda básica universal, eu só ia jogar videogame. Isso é um fato. Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós, mulheres e homens, amamos fazer uma porção de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do bom desenvolvimento, alimentação de nossos filhos e filhas. Nas igrejas de todas as denominações, nas ONGs em geral? nas organizações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Pô, tem os caras que pagam pro clube de futebol só para poder torcer para ele. Na GV eu era presidente do centro acadêmico, né? E, então, a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. E isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de uma loja, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, para uma pessoa receber os rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estão indo à escola? Não. Portanto, se aceitamos que os mais ricos podem receber aqueles rendimentos do capital sem qualquer condicionalidade, por que não estendermos a todos?
ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil contribuir para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é uma questão de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania que eu não mencionei ainda, por favor? Qual que é? Não, mas vocês podem me falar? Pô, é tirar a pessoa da miséria absoluta. E fazer com que todo mundo tenha oportunidades menos desiguais? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, laureado com o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, hoje professor de Harvard e Prêmio Nobel. Ele, quando menino, seu pai era um ótimo professor em Dhaka, hoje é capital de Bangladesh, mas era Índia na época. E ele morava numa boa casa e, certo dia, brincando no jardim de sua casa, certo dia, entrou um homem portão adentro, esfaqueado nas costas. E ele logo chamou para o seu pai, que veio, e acompanhou seu pai, levando aquele homem, Kadermia, para o hospital. No caminho, Kadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E acontece que, ao chegarem no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. Tipicamente, Kadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. É neste sentido, pois, aquela mulher mãe, que às vezes não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolve vender o seu corpo aqui no Parque da Luz, em São Paulo. Eu estive lá conversando com elas na casa de chá delas ali, a convite de uma freira e da coordenadora lá, e explicando essas coisas, elas me deram razão. Para aquele rapaz que, não tendo alternativa para contribuir para o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, que vocês conhecem muito bem, o personagem lá dos Racionais MCs, do Mano Brown, o Homem na Estrada. Uhum. Conhece bem? O homem na estrada, que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Demoram 7 minutos a letra. Então, mas só um pedacinho aqui basta para mostrar. Tá energia, entendi. O dia que houver para aquela mãe, para esse rapaz, uma renda básica desse, como um direito deles próprios e de todas as pessoas da sua família, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, eu agora vou poder
aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Com certeza. E é por isso que eu tanto acredito nessa proposta. E falo, olha, há quase 18 anos que está por acontecer. E eu tenho feito um pedido a Deus, tá? Que possa me dar uma boa saúde para eu ver acontecer isso ainda durante a minha vida. Bom, A renda básica de cidadania. se você viver igual sua mãe, a gente